Segundo Crônicas, capítulo 20, diz: E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos outros amonitas, vieram uma peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hatson-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis amanhã. Sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá, e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e sereis prosperados. E aconselhou-se o povo, e ordenou cantores para o Senhor, e louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir,
que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, assim como vasos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram o nome daquele lugar o vale de Beraca, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para virem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E vieram a Jerusalém com laúdes e com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. E Josafá reinou sobre Judá. Era da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Azuba, filha de Sil. Enfim. Porque é tão difícil para todos nós entendermos o que é confiar no Deus Todo-Poderoso, o que é realmente buscar de todo o coração o Deus Todo-Poderoso. Porque tantas e tantas vezes nós reclamamos, murmuramos, indignamos-nos com tantas coisas, com autoridades, com governanças, com tantas outras coisas. Ao invés de buscarmos ao Senhor uma resposta, ao invés de nos prostrarmos a Deus, de conversarmos com Ele, ao invés de nos ajoelharmos, orarmos, louvarmos ao Senhor. Quantas vezes fazemos isso? Quantas vezes, eu digo até mais, passamos a idolatrar governos, governantes. Todo governo é Deus, é permitido por Deus. Deus vai e coloca alguém dele, alguém que ele escolheu ali no governo. E nós começamos a idolatrá-lo. Ao invés de idolatrar a Deus, amar a Deus, adorar a Deus, glorificar a Deus, louvar a Deus, ao invés de realmente buscarmos em Deus e agradecermos a Deus. Josafá era o rei, um rei muito, muito temente a Deus, um rei que confiava realmente no Senhor, um rei que sabia exatamente o que fazer. E quantas vezes nós não sabemos o que nós fazemos, o que falamos. Se Deus constituiu as autoridades, por que nós ficamos nos levantando contra elas? Se coisas estão acontecendo que nós julgamos mal, obras do inimigo, de nossas almas, por que a gente fica anunciando e falando disso o tempo inteiro e repercutindo essas coisas? E dizendo que somos crentes, cristãos em Jesus, que somos de Deus? Que confiança é essa que nós temos em Deus, o Todo-Poderoso, Criador do Universo, nosso Criador, nosso Pai Eterno? Qual é a confiança que nós temos nele? Se Deus constituiu as autoridades, por que nós ficamos nos levantando? E se as profecias têm que se cumprir, por que a gente fica querendo ir ao oposto, contrário daquilo que está escrito tem que ser? Porque nós não buscamos a solução em Deus, nós não nos ajoelhamos e pedimos por uma nação inteira. Porque nós não oramos e clamamos por uma nação inteira. Porque muitos de nós só nos ajoelhamos, oramos por nós mesmos, por nossa casa, por nossa família.
quando Deus gostaria que nós orássemos, nos preocupássemos em buscar em unidade o mundo inteiro a Ele, porque é Ele o Todo-Poderoso, é Ele o dono do bem e do mal, é Ele que domina todas as coisas. E Josafá, com muita sabedoria, um verdadeiro homem de Deus, ele clamou junto com a sua nação, ele chamou o povo, o seu povo, a ajoelhar perante Deus e a louvar. Essas foram as armas que Josafá usou. Sim, enquanto nós adoramos a Deus, enquanto nós nos ajoelhamos a Ele, tememos a Ele, buscamos fazer a vontade dEle, cumprir os mandamentos dEle, Ele peleja por nós, Ele guerreia por nós, Ele luta por nós. Ele estava despreparado. Não tinha armas, não tinha nada ali. Ele tinha o principal, o Deus Todo-Poderoso. As coisas poderiam ser muito diferentes se nós realmente buscássemos a Deus como tem que ser. Se nós realmente amássemos a Deus e ao próximo como nós mesmos. E Deus guerreou por ele, colocou um contra o outro e armou emboscadas para eles. E todos foram destruídos. Todos. Se o Senhor já falou, por que a gente tenta mudar o que ele disse? Se já está escrito. Ai daquele que mudar qualquer palavra da Bíblia. Ai daquele que tenta contra o Deus Todo-Poderoso. É tão difícil entender o que é amar a Deus de verdade. É tão difícil entender o que é confiar no Senhor realmente. Por que não fazemos? Por que não confiamos? Por que não buscamos da maneira certa? Por que não oramos pelo nosso próximo? Aí você fala que é. Eu passei a pandemia inteira orando pela humanidade. Eu voltei a orar. É realmente você se ajoelhar e orar pela humanidade. É você orar pela terra que você pisa, a terra que te dá o alimento. É você orar pelo subsolo. É você orar pelo mar, pelos rios. É você orar pelo ar. É você orar pelas nuvens, pelo sol, pela lua, pelos animais. Tudo isso foi Deus que criou. É você zelar, é você valorizar tudo que Deus fez, o Deus Todo-Poderoso fez. Porque é tão difícil. A palavra de Deus diz que onde estiver 2, 3 ou mais reunidos em seu nome, ali ele está. Se todos nós juntos, numa nação inteira, orássemos em prol do mesmo motivo, o mesmo propósito, você acha que Deus não nos livraria? O que Deus quer muitas vezes de nós é isso. Ele manda avisos, ele manda revelações, porque é tão difícil que nós entender que nós vivemos realmente num mundo espiritual, aonde há lutas contra anjos e demônios. E se nós orarmos juntos, a força será maior. Se nós soubermos realmente expulsar aquilo que não é de Deus das nossas ruas, dos nossos bairros, do nosso estado, do nosso país, você acha que Deus não vai agir? Você acha que Deus não vai livrar? Você acha que Deus não vai nos olhar e vai nos surpreender? Quanto tempo gasto
falando coisas que não realmente não vai nos salvar, não vai nos ajudar. Deus, ele livra os seus. E Deus, ele faz coisas surpreendentes que nós muitas das vezes não conseguimos imaginar. E que Deus possa abrir o nosso entendimento cada dia mais, que Deus possa realmente nos encher do amor dele, da palavra, da vontade de ler a palavra, da vontade de buscar a vontade, da vontade de ter relacionamento verdadeiro com Deus, intimidade com Deus. E que Deus abençoe todos os seres humanos da face da terra. Que todos aqueles que não conhecem o amor de Cristo venham a conhecer. Todos aqueles que não conhecem o verdadeiro amor do Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, venham conhecer. Que todas as famílias possam se voltar a Deus. Deus, ele não se alegra na morte do ímpio. Pense nisso. Quantos têm desejado a morte e o mal do ímpio? Ore, clame, ore de joelhos. Entregue ao Senhor, apresente ao Senhor. Peça para Deus abençoar. Abençoar os nossos amigos é muito fácil. Mas pedir para Deus abençoar os nossos inimigos é provar o verdadeiro amor de Deus. É provar que existe realmente o verdadeiro amor de Deus dentro de si. Que Deus abençoe as nossas vidas. E a paz de Deus esteja conosco. Neste final de semana, neste sábado. Em nome do Senhor Jesus.